Seja muito bem-vindo a esta sala de aula. Eu espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o Agnaldo aqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Se esse vídeo apareceu para você e você não é inscrito ainda no canal, não deixe de se inscrever, dá o seu like, o seu dislike, comenta, compartilha, concorda, discorda, acrescenta e não deixe de acionar o sininho, tá bom? Entrou aí, é proibido não dar o like ou o dislike. Isso aí é de graça. Eu quero lhe agradecer pela oportunidade de estar entrando dentro da sua casa ou em qualquer outro local que você estiver nos assistindo. Vamos para a nossa lição, é lição Betel, é lição 12, e o tema é a relevância da liderança para a condução e ensinamento da igreja. Quando falamos de liderança, não estamos falando só do pastor, estamos falando de todos que exercem esse papel na igreja. Então nós estamos falando de liderança a nível geral dentro do ministério eclesiástico. O textual diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus 13, 7. A verdade aplicada diz: o processo de aperfeiçoamento cristão passa biblicamente por obedecermos e nos sujeitarmos aos pastores constituídos por Deus para cuidar de sua igreja. Quais as verdades que objetivam essa lição? Conscientizar o cristão sobre o conceito de liderança, evidenciar o respeito e a submissão à liderança e refletir sobre a importância da igreja na liderança. Quero deixar um abraço, inclusive, para o meu pastor, que é o pastor Amós, líder da igreja onde congregamos. Texto de referência é Hebreus 13, 7, 8, 9 e 17. Esses são os textos, nós não leremos como de costume, porque aqui não é uma aula em si, é um resumo, uma síntese para que você possa fazer uso daquilo que você achar importante na sua aula. Bom, a introdução tem um errozinho gráfico aqui, né? Ao abordarmos a temática da relevância da liderança na igreja, precisamos antes compreender que ela não se resume apenas em um cargo. Trata-se de uma vocação, um chamado divino. Hebreus 2 Timóteo 1, 9. Agora nós vamos para a nossa lição, tópico 1. Agora nós vamos para o conteúdo desta lição, que é o tópico 1. Na dúvida, qualquer dúvida, deixe o seu comentário aí. A Bíblia e a liderança cristã. Liderança é um assunto extremamente vasto. Eu sugiro que você que é um professor e tenha pouca experiência na área da liderança, que transfira essa lição para uma pessoa mais experiente. De repente é um professor novo, uma professora nova, começou a lecionar agora, ainda não tem experiência na área da liderança, em departamentos dentro da igreja. Eu sugiro que você, meu amigo, minha amiga, passe essa lição para uma pessoa mais experiente. Porque a experiência é fundamental para balizar e para te dar autoridade no conteúdo. A experiência ela é indispensável em todas as lições, mas tem lições que se exige mais do ministrante, tá bom? Então, para que você seja bem sucedido, seja inteligente. Viu que a lição tem pessoas mais experientes para passar, dê para que essa pessoa aplique a lição. A Bíblia e a liderança cristã. A fonte de toda a liderança cristã é o próprio Deus. Quando se trata de liderança bíblica, Deus é o modelo, Jesus também. Porque ele foi que seguiu as normas, as diretrizes do Pai e foi o maior líder que o mundo já conheceu. Então toda autoridade é constituída por ele. Seja por sua vontade soberana ou permissiva, nós já comentamos sobre Romanos capítulo 13 em uma aula anterior,
Por esta razão, a igreja deve reconhecer e honrar aqueles que presidem e liderem. Eu quero ler um texto, já que nós vamos falar de liderança, e aqui está falando justamente de liderança, e começando sobre as bases de que parte de Deus para a igreja. Eu não vou ler todo, mas eu lhe peço que você leia, porque pode ser que você possa utilizar esse texto para a introdução da sua aula, que é Marcos capítulo 10, do verso 35 ao 45, vai falar do pedido de Tiago e João, e eles estão ali querendo que um se assente à direita e o outro à esquerda, quando Jesus estiver no seu trono. E os 10 estão ouvindo o pedido deles. No verso 37 de 10, do capítulo 10 de Marcos, diz: responderam-lhe, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à esquerda. É Tiago e João. No verso 41, ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Olha, os 10 também querendo um destaque. Jesus, no verso 42, diz assim: mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, aí vale uma tônica, entre vós será esse o que vos sirva. Merece outra tônica. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Pronto, vamos desistir desse negócio de liderança, porque Jesus colocou um ponto que não é fácil ser líder na visão de Jesus Cristo. Então, a visão de Jesus Cristo é totalmente antagônica, é paradoxal à visão de liderança do mundo. Então, aqui é o modelo da liderança dentro da igreja. Se você é líder, eu te aconselho, siga esse padrão, mesmo que outros líderes não sigam, siga esse padrão se você quiser ser bem-sucedido, exercer com excelência e ter sucesso trabalhando com pessoas. Esse ponto aqui, de repente, pode ser o ponto introdutório da sua aula. Então vamos lá, o papel do líder da igreja a exemplo de Jesus. Jesus foi um modelo, um paradigma, o maior exemplo de liderança. Primeiro ele vivia e depois ele ensinava o que vivia. Ele ensinou falando, ensinou sem falar nada, ensinou pelo exemplo, com todos os meios didáticos de comunicações, verbais ou não verbais. Jesus estava ensinando um modelo de liderança a 12 homens que ele iria deixar, que ele iria designar para dar continuidade a esse papel. Então, Cristo estabelece na igreja homens vocacionados, comissionados por ele para cooperar para o aperfeiçoamento de todos os santos, a fim de que todos sejam dinâmicos e frutíferos em seus aspectos, em seus respectivos ministérios. Então é bom a gente atentar para essa colocação do chamado, que é kaleo, que é o mesmo que chamar, é o mesmo que vocacionar. Aí existe a chamada geral e existe a chamada específica. Mas todos nós temos uma chamada geral, e existe dentro do chamado, que tem a chamada geral, aqueles que são tirados para chamadas específicas. Então nós temos aqui, ó, e ele mesmo deu uns para apóstolos. Ele quem? Jesus. Ele mesmo deu. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores, querendo o quê?
o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Não há glamour, não deve haver soberba, não deve haver arrogância, porque o seu chamado específico é para a edificação dos santos, o aperfeiçoamento dos santos e para a edificação do corpo de Cristo. Então, há uma responsabilidade colocada nas suas mãos, colocada nas nossas mãos, e nós não podemos brincar com o sagrado. Brincar com o sagrado é um dano às nossas vidas. A gente vê Eli com um chamado específico, juntamente com Afni e Finéias, brincando com o sagrado, levando o sagrado de qualquer jeito, acostumaram com a oficialização do ministério. E isso fez muitos males, não só a eles, mas a toda a sua família. Então não brinque com o sagrado. Leve o sagrado muito a sério. 2, tópico 1, subtópico 2, o perfil bíblico de uma liderança cristã. Bom, a princípio, o perfil bíblico, modelo, é esse aqui que nós acabamos de ler em Marcos. Esse é o perfil de liderança cristã aos moldes de Jesus Cristo. Só que aí precisa ter o quê? Precisa ter competência, precisa ter espírito de decisão, inteligência, conhecimento, sabedoria. Porém, o mais relevante é ter o perfil e as qualidades de Jesus. Líder amoroso, líder servo, líder íntegro, líder corajoso e líder zeloso. Líder fiel, líder focado em missão. O perfil bíblico de uma liderança cristã. O autor colocou com muita categoria qualidades de um líder. Agora, a gente usa uma máxima que o Senhor não usa os capacitados. Ele chama e os capacita. Só que, nesse ínterim de que ele chama e os capacita, ele chama, os capacita para depois usar. Não é chama, coloca lá e acha que vai sendo capacitado no caminho. Não. Presta atenção no chamado dos homens, que todos eles tiveram treinamento, capacitação para irem exercer. Moisés, antes dele ser chamado para libertar o povo, ele estava sendo treinado no deserto. Então essa ideia, Deus não chama os capacitados, Deus chama e capacita. Mas ponto, chama e capacita para depois usar. Não é chama, coloca para ser usado e vai capacitando. Não é essa a ideia bíblica. Pega todos os Paulo, por exemplo, no Novo Testamento, quando Deus chama ele. Ele ainda vai para a Arábia passar um bom período lá, desaprendendo filosofias, desaprendendo interpretações da lei, para voltar com o Evangelho da Graça, pregando com intrepidez e ousadia. Então a gente tem que desconfigurar algumas ideias que são muito danosas, místicas e falsas no nosso meio, quando se trata dessa ideia de chamado. E se alguém exerce sem o treinamento devido, o treinamento se faz necessário, é claro que a ruína e o não, é claro que a ruína acaba sendo certa. O 1.3 diz, vocação e chamado para a liderança. O chamado divino para o santo ministério é um requisito imprescindível na vida de quem deseja tal posição de tamanha responsabilidade diante de Deus e dos homens. O apóstolo Paulo escreveu, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, contudo precisa ter um procedimento digno e coerente com ela dentro e fora da igreja. O chamado, ele nos custa muitas coisas. O chamado faz com que nós nos preservemos de muitas coisas, porque a força do testemunho, do exemplo, do modelo, isso deve estar sobre o seu ombro. Então, você tem que saber que o chamado, ele vai te custar algo. Muitas pessoas
não querem abraçar o chamado porque não quer sair da sua zona de conforto. Mas eu quero lhe dar um conselho. Se você não sai da sua zona de conforto, você não cresce, você não amadurece, você não vai para a zona da guerra, para a zona do conflito. E você precisa ir para essa região da guerra, do conflito. Precisa de marcas, de cicatrizes, precisa de amadurecimento. E é lá no campo, mesmo em meio a perseguições e as batalhas, é lá que Deus forja um verdadeiro servo de Deus. E isso leva anos, não é da noite para o dia. Se você deseja o episcopado, se você deseja ser um pastor, você deseja algo excelente. Todavia, você vai aguardar o chamado de Deus. Mesmo com o chamado, a pessoa que foi chamado precisará desenvolver o seu perfil de liderança. Líderes não são prontos. Líderes, eles são fabricados, eles são forjados. Então, vai precisar estudar sobre liderança, estudar sobre pessoas, sobre gente. Lembrando que você não só liderará uma organização, você liderará pessoas. Então, você irá precisar também de conhecer gestão de pessoas. Senão, o maior prejudicado nisso tudo é você, que passará por momentos de angústias, de decepções, vão te ferir, você vai devolver a ferida, tudo isso por falta de não conhecer a respeito de gestão de pessoas. O líder que conhece de gestão de pessoas, ele se diminui para colocar as outras pessoas acima dele. Isso faz com que ele não perca o seu respeito, muito pelo contrário. Ele ganhe mais respeito ainda, porque as pessoas reconhecem que chegou aonde ela chegou pelo simples fato de um grande líder lhe deu a mão e fez um apoio para que ela subisse. Observa a dinâmica da liderança de Jesus. E como Jesus geria a gente, como Jesus geria pessoas. É uma escola, na verdade, para todo esse processo de gestão de pessoas que nós temos hoje. É Jesus. O 2 diz o chamado vocacional dos membros da igreja. O chamado vocacional é o chamado geral. Todo mundo é chamado. Todo mundo é chamado para poder estar exercendo o principal papel, a principal ordem da igreja, que é ide e pregai o evangelho. Dentro dessa chamada geral, nós vamos ter a chamada específica. Então, nem todos terão uma chamada específica, mas todos podem desempenhar um excelente papel na obra de Deus. Lembra, eu vou repetir, na obra de Deus. A obra de Deus é uma coisa e a obra de igreja é outra. Eu sempre falo isso aqui para a gente não fazer confusão, tá? O chamado específico. Aí, como chamado específico, a gente tem, eu citei antes, né? Abraão, Moisés, Josué. A gente tem no Novo Testamento os 12, a gente tem o apóstolo Paulo, a gente tem Barnabé. Então, nós temos alguns modelos de pessoas que foram chamadas específicas para uma missão, mas que foram treinadas e capacitadas para desenvolverem com excelência. Existem pessoas que exercendo sem o chamado? Existe. Existem pessoas que podem estar exercendo algo e Deus não está mais com ela? Existe. Por exemplo, Saul reinou cerca de 30 e poucos anos, talvez 37, 38, sem a direção de Deus, sem o Espírito de Deus sobre ele. Então a pessoa pode estar exercendo algo porque colocaram ele ali, a pessoa pode estar exercendo algo até por chamado de Deus, mas por não obedecer às ordens de Deus, ser rejeitado por Deus e Deus deixar ele ali até, e ele se embarace nos seus próprios erros e colher os frutos por estar fazendo algo sem Deus ou fora da direção de Deus. Aí quando a gente está falando de liderança cristã, a oração, o estudo da palavra, a comunhão e o contato com Deus é indispensável nesse exercício do chamado. O 2.2 diz a variedade de membros e suas funções. Então nós temos a Igreja do Senhor como um corpo necessita de uma variedade de membros e funções para desenvolver-se e manter-se funcionando bem.
pastores, evangelistas, missionários, presbíteros, diáconos, auxiliares, professores, porteiros, visitadores, líderes de departamento, homens, mulheres, crianças, adolescentes e jovens e muitos. Bom, vamos voltar e vamos atentar para esse assunto aqui. No finalzinho, o autor encerra muito bem com Colossenses 4,14. Atenta para o ministério que recebeste do Senhor para que o cumpras. Ministério aqui é serviço. Então, atentas para o serviço que você recebeu do Senhor. Atenta para o serviço que você recebeu do Senhor para que o cumpras. Olha que coisa séria. Aí, voltando para o texto acima, o 2:2, a igreja do Senhor, como um corpo, necessita de uma variedade de membros e funções para desenvolver-se e manter-se funcionando bem. Faz um destaque aí. A igreja do Senhor como corpo, como um corpo. Uma coisa é a igreja corpo, a outra coisa é a igreja instituição. Instituição, para a gente não confundir, não misturar corpo com instituição. É muito importante a gente entender isso aqui. A igreja, a instituição, ela precisa de muitas pessoas. A igreja, corpo, que Cristo é o cabeça, não precisa de muitas pessoas. Para isso, tem os dons ministeriais para a edificação, é o que diz o texto do 4:11-12, para o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo. É o que está lá em Efésios 4:11-12. Para a gente não misturar igreja, corpo de Cristo, igreja, instituição. Aí nós temos pastores, evangelistas, sim. Missionários, na verdade, seria um enviado, porque não tem cargo de missionário na Bíblia Sagrada, uma ordenação a missionário. Presbítero é o mesmo que um pastor. Diáconos, que forem separados para servir à mesa, para que os líderes, os pastores, se dedicassem à oração e à palavra, ao ministério, ao serviço da oração e da palavra. Esse é Efésios Isso é Atos capítulo 6, do 1 ao 4. E nós vamos ter porteiros, aí já é instituição. Auxiliares, instituição. Professores serem embutidos dentro do mestre, de Efésios 4:11-12, aí cai um chamado específico. Líderes de departamento, de homens, de mulheres, instituição. Então, o corpo precisa dos chamados. A instituição precisa de distribuir líderes à medida dos departamentos, para a gente não poder fazer uma confusão dentro desse conceito do que é importante para o corpo e o que é importante para a instituição. Eu me preocupo muito com o ensino e que o ensino seja qualificado e seja criteriosamente bíblico, para a gente não enganar ninguém e não ensinar de maneira errada. Como dizia Agostinho, bispo de Hipona, que eu não me engane na sua palavra e que não engane com a sua palavra. Deu para compreender esse ponto? Se deu, deixa o seu comentário. Se não deu, deixa o seu comentário, ou de repente se você discorda, não tem problema, isso aqui é uma sala de aula, é uma via de mão dupla. Aqui a gente está aberto para ensinar e para aprender também com você que está nos ouvindo. O seu comentário é muito importante para nós. A relevância da liderança na igreja. Com o propósito de que a salvação continuasse a ser anunciada, Cristo escolheu 12 homens e os capacitou a dar sequência à sua missão. O Senhor, segundo a sua soberania, escolhe e capacita os escolhidos. Então, eu já falei isso antes. Ele escolhe, capacita e usa. É claro que isso não impede, porque uma coisa é a capacitação de Deus e a outra coisa é a capacitação que a gente também precisa buscar. Se a gente só depender de Deus, a gente não faz a nossa parte. Então a gente precisa fazer a nossa parte, buscar conhecimento, buscar a Deus na oração, buscar a Deus se consagrando a vida
Esse é o nosso papel, de estar agregando conhecimento para exercermos o nosso chamado cada dia mais com excelência e com humildade dentro daquilo que a Bíblia ensina. O 3 diz: deveres dos líderes e reconhecimento da igreja. Bem, quando a gente diz assim, ó, pastor para pastorear o seu rebanho, encerrando esta lição, é salutar enfatizar alguns deveres por parte dos líderes cristãos e a recomendação bíblica quanto a algumas posturas dos membros da igreja em relação àqueles que foram designados pelo sumo pastor. Quem é o sumo pastor? É Jesus. Quando a gente lê Hebreus, capítulo 13, verso de número 17, aqui eu preciso entender o texto dentro da hermenêutica, porque há uma figura de linguagem aqui. Se eu não compreender o texto dentro da figura de linguagem, eu cometo uma aberração. Eu forço o texto a falar o que ele não diz. O que a gente chama na teologia de uma exegese. O prefixo eis eu coloco para o texto, mas o egese de egeomai eu coloco para o texto e exponho o texto. E a ideia é extrair do texto, expor o texto. Então diz assim: obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Sim, porque velam por vossas almas, como aquele que hão de dar conta delas. Esse como é, na figura de linguagem, um símile. O que é um símile? O símile é uma semelhança. É uma semelhança. O que diz? Então, seria assim: obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, semelhante àquele que vai dar conta de vocês. Mas, na verdade, o pastor não vai dar conta da gente. Por que ele não vai dar conta? Eu vou ler um texto para você. Romanos de número 14, verso 12, diz assim: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Porque a responsabilidade é pessoal. Não tem como o pastor dar conta de mim se ele não é onipresente e não está comigo 24 horas por dia. Então vamos entender isso aqui. Ele vai cuidar da gente, tendo todo o zelo como se ele fosse dar conta. Isso faz com que ele zele pelo que ele está fazendo. Porque ele vai dar conta do exercício do seu chamado. Ele fez bem feito? Olha só, para a gente poder acompanhar isso aqui, que esse assunto ele é extremamente importante. O que diz Ezequiel 34? Eu vou ler o verso 3. Eu vou abreviar, mas você leia. Comeis a gordura, vestivos da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as minhas ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Deixa eu saltar aqui. O 6. As minhas ovelhas andam desgarradas. Lembrando outro ponto importante: as ovelhas são de Deus. Por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, visto que as minhas ovelhas, ó o pronome possessivo, foram entregues à rapina, se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca para que não lhes sirvam de pasto. O que Ezequiel nos ensina? O pastor, ele vai ser cobrado pelo mau exercício do seu chamado. Qual é o chamado? Cuidar, buscar, zelar, dar pasto,
se interessar. Esse é o chamado dele. Se ele exerce isso com eficiência, amém. Se ele pastoreia a si mesmo e não exerce esse papel, ele vai ter com Deus. Mas a ideia de que o pastor vai chegar no céu e apresentar rebanho, que nem é dele, rebanho é de Deus, é no hino do J. Neto e outros hinos que a gente tem na nossa hinologia. Nessa hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que aqui da terra ele pastoreou. Não tem base, fundamento para isso. Mas infelizmente é um assunto que compõe a nossa hinologia e deturpa a fidelidade da palavra. Então o pastor não vai ser responsável por mim, ele vai ser responsável por não fazer com excelência aquilo que o seu chamado lhe obriga a fazer, e fazer por amor. Por amor. Vamos lá que esse assunto aqui é muito importante, eu quero ler um texto aqui para nós. Por exemplo, se a gente ler no Evangelho de João, o que adoece muitas pessoas, muitos pastores, e que ele passa a tomar as ovelhas como se fosse sua propriedade particular, muitas das vezes os próprios membros também que incute essa ideia no pastor de culto à personalidade, de endeusamento. Olha só o que Jesus disse. Vou ler só um, que é o capítulo 21, verso 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Se a gente ler Atos, capítulo 20, verso 28, diz assim, ó, Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorearde a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A gente precisa, no nome do Senhor Jesus, entender o que a Bíblia ensina. E por mais que as pessoas ensinem na contramão da Bíblia, a gente precisa ensinar a Bíblia Sagrada. A geração doente que está surgindo no Evangelho parte por professores despreparados, que não são criteriosos no estudo das Escrituras e que ensinam e vendem esse alimento estragado e que está causando muitos males nas pessoas. Vamos lá que o assunto aqui é longo e não para. Olha Pedro para a gente fechar aqui. Olha o que Pedro diz. Capítulo 5 de 1 Pedro, verso 2 e o 3. Pastoreai o rebanho de quem? De Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores. Ó, isso aqui cabe uma tônica, hein? Dos que vos foram confiados. Antes, tornando-vos modelos para o rebanho. Se esse livro estiver sempre diante de você, meu amigo, professor, pastor, líder, você vai exercer sua liderança bem. Pode ter certeza. Então, o reconhecimento do trabalho, eu falei da outra aula, umas 2 aulas aí à frente, sobre servilismo e sobre subserviência. A gente lê alguns textos aqui que está dizendo não ao servilismo e não à subserviência, porque isso acaba imperando e fazendo com que as pessoas se escravizam em nome da própria liderança. Então, líder, fica atento, exerça a sua liderança, mas tendo como modelo a palavra de Deus. Aí nós temos os 3:2, obedecer aos vossos líderes, aos vossos pastores, como está dizendo aqui, que eles sejam exemplo para o rebanho e que eles não dominem, mas que eles sejam exemplo. O exemplo é que faz essa máquina da obediência funcionar com qualidade. A Bíblia diz, vós maridos,
amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Se o marido amar a mulher como a Bíblia diz, ele não vai ter problema de insubmissão. A mulher vai ser submissa simplesmente por ser constrangida pelo amor, pelo carinho, pela atenção que o marido lhe dá. A mesma coisa é aqui. Tudo é o amor com que você faz. Com que objetivo você faz? Qual a pureza de propósito que leva você a exercer o seu chamado? Viu que ponto importante? E para a gente fechar aqui, os deveres dos líderes. Então, o papel do líder vai muito além de administrar uma instituição. Mas administrar a instituição é importante, ele precisa ser capacitado para isso, mas ele precisa também aprender a gerir pessoas. Ele precisa disso, aprender a gerir pessoas, lembrando que ele recebeu essa lição de cuidar do rebanho do Senhor. Então, você não pode trabalhar pessoas, edificar pessoas, se você não for uma pessoa curada, tratada, trabalhada. Você não pode curar pessoas se você não for curado. Outro ponto importante, não são os liderados que tiram o líder do sério. Na verdade, é a inabilidade do líder de lidar com determinado temperamento e determinado comportamento que faz com que ele saia do sério e perca o seu controle. Mas é mais fácil rotular as pessoas de difíceis do que a gente assumir que nós somos inabilitados a tratar com determinados comportamentos. Vou voltar aqui em Atos rapidamente, só para deixar para a nossa meditação o 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Não mandou escolher A, B, C, D para cuidar e A, B, C, D para desprezar. Cuida de você. Atentai por vós e por todo o rebanho. Cuida de você. E cuida de todo o rebanho sem distinção de pessoas. Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo possa te usar grandemente na hora que você estiver lecionando. Que ele possa iluminar a sua mente, aquecer seu coração. E você ser uma chama na mão de Deus, influenciando vidas. E usando a palavra para que o Espírito Santo possa transformar pessoas. Grande abraço, fica com Deus. Até o nosso próximo encontro. Não deixa de compartilhar esse vídeo.